Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é amante de leitura como eu, está querendo entrar nesse universo, eu sou Custódio, está no lugar certo, a gente está aqui sempre falando desse tema, com muito carinho para vocês, sempre com convidado, convidada, mega especial. Nossa convidada de hoje é especialíssima, porque a gente vai tratar de um tema que a gente não tratou aqui ainda, que é maravilhoso, tenho certeza que vocês vão adorar. Obviamente, antes de apresentá-la, queria convidar todo mundo aí a assinar o canal. Não deixa de colocar o sininho também para toda vez que tiver episódio novo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixa de seguir a gente aí também nas redes sociais, tá bom? Instagram, TikTok, Facebook, todos os lugares. Porque além desse episódio grande que a gente solta aqui, a gente tem também os cortes, melhores momentos, que é um sucesso, a galera adora. E muitas vezes as pessoas vão pelo menor para o maior, o que é muito legal também. Bom, nossa convidada de hoje é formada em jornalismo pela PUC-SP, em história pela USP e em letras português e inglês pela USP também, com ênfase em literatura. Atualmente cursa pós-graduação em literatura e filosofia pela PUC-RS. Vai ficar fazendo 100 faculdades, pelo jeito. Ainda vai ter mais ainda. E hoje mediadora de clubes de leitura, como Pacto Literário Online, presenciais na Livraria da Tarde, que eu adoro, no Café Vila de Roma e no Sesc Pinheiros, além de ser mediadora convidada do clube Os Guarda-Livros da Livraria da Vila, da Livraria Ponta de Lança e do clube Uno Giornata na Itália. Em 2024, fez parte do Viagem Literária, programa dedicado ao estímulo à leitura e à valorização das bibliotecas públicas. Fez também mediação de mesas de lançamento de grandes nomes da literatura contemporânea. Aqui tem um monte de gente que eu adoro, que eu amo, que eu sou muito fã, como Afonso Cruz, Itamar Vieira Júnior, Aline Bey, Natália Polesso, Maria Valéria Rezende, muitos deles já estiveram aqui, eu amo de paixão, a Micheline Veruschi, Mari Salomão Carrara, Michel Laube, Paulo Scott, Socorro Racioli, Juliana Leite, que eu amo, Milton Ratoun, tantos outros, né, Beth? Então você está muito conectado aí realmente com o que está acontecendo demais e com essa nossa literatura contemporânea maravilhosa. Já dei um spoiler, já falei seu nome antes de anunciar. Bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Beth Leite. Obrigada, querido. Muito obrigada. Nossa, Beth, assim, é a palavra, né? E eu queria já começar a primeira pergunta falando, cara, eu olho a sua bio, é sobre a palavra o tempo inteiro, né? Assim, você fez jornalismo, depois você fez letras, com ênfase em literatura, agora está pós-graduando em literatura e filosofia. Tudo tem a palavra, né? Você sabe que o nome da minha empresa é Palavra? Olha, isso eu não sabia. Então, eu sou jornalista e eu comecei atendendo empresas e eu tenho uma empresa chamada Palavra. Tá vendo? Então, é isso as mesmo. coisas começam a se explicar. É isso mesmo. Mas onde nasce essa palavra para você? Desde pequena? Eu pouco acho mais que, tarde? acho que, na verdade, nasce pela curiosidade pelas pessoas. Assim, eu sempre gostei muito de gente, de falar, de ouvir, de perguntar. E acho que nasce daí, pelas pessoas. E daí isso foi afunilando para os textos, para escrever sobre as pessoas. Então, o jornalismo vem daí, dessa curiosidade de ouvir as pessoas falarem sobre o que elas fazem. Então, o jornalismo veio daí. A história veio porque eu sabia muito pouco de história. Eu achava que eu tinha tido aulas de história muito chatas. E eu falava, não é possível que história seja tão chato assim. E aí, história é super legal. Exato. E letras foi pela paixão por ler mesmo, né? Então, eu sempre faço uma brincadeira que eu comecei falando com gente viva, depois eu fui falar com gente morta e depois eu falo com gente que não existe, né? Que são as melhores pessoas. Perfeito. É isso. E aí, até antes da gente entrar no clube mais especificamente, no jornalismo você desempenha ali também a escrita, né? Você tem a redação ali, né? Eu sei, obviamente, que é diferente da redação, uma redação mais literária e tudo, mas, assim, você é uma pessoa muito conectada com a literatura, né? Com os autores, com as obras, lê muito, né? Até em função do clube e tudo. Você rascunha alguma coisa? Você escreve alguma coisa do ponto de vista literário? Não, nada. Eu falo que a minha escrita parou no jornalismo e na literatura eu sou uma leitora. Perfeito. Eu não tenho nenhuma vontade de escrever, não acho que eu tenho nenhuma habilidade, criatividade. Não, eu acho que eu sou uma leitora, uma boa leitora. Boa leitora, que uma quer leitora que as pessoas técnica, leiam. Até porque, né, com esse currículo
currículo, É isso. bota um texto na sua frente, você Já devoro. Devora e devora do ponto de vista técnico também, né? Então, também. assim, tem habilidade, tem conhecimento para, enfim, ter uma boa análise, né, do ponto de vista técnico ali, o quanto as coisas estão mais conectadas ou menos conectadas, né? Perfeito, é isso aí. Muito bom. Eu estou mais na primeira parte de ler sem a parte mais técnica, tá? Até pelo histórico e tudo. Mas acho que uma experiência muito legal ali no clube, até adiantando aqui, que eu acho que estava um pouco mais para frente, mas foi ver ali... só para todo mundo saber aí, dar o contexto... Eu participei de um dos clubes, né, com a Beth, e foi uma experiência muito legal mesmo, assim. E é muito legal ver as análises mais técnicas da obra e ver as análises também não técnicas. Isso. O que é muito legal também. Acho que cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua importância e tudo, mas é muito legal conectar essas duas coisas, né? Com certeza. Eu acho que o mais importante no clube de leitura é as pessoas sentirem que as suas leituras são válidas, né? Então, por exemplo, eu estava lá embaixo com um pessoal aqui do podcast e um cara me falou, mas você veio para falar sobre o quê? Eu falei para falar sobre clube de leitura. Ele falou, nossa, que legal, como é que funciona? Aí eu comecei a falar e ele falou que depois ia pedir indicação, assim, porque eu acho que todo mundo se sente muito solitário quando lê, né, Custódio? Assim, você lê um livro, você fica tipo, eu preciso falar disso com alguém e aí você fica procurando quem já leu aquele livro, quem não leu aquele livro, ou leu outro, mas a gente fica muito solitário. Acho que o clube de leitura, e foi isso que me despertou. Eu também comecei como um participante. Na verdade, o que me chamou a atenção é quando eu fazia letras na USP, nessa coisa técnica que você falou, você aprende várias coisas de como analisar uma obra literária, etc. Mas a gente só lia praticamente literatura até o começo do século XX, porque, óbvio, a academia precisa estar distante. Então, é muito difícil você analisar um escritor que acabou de lançar um livro. Então, a academia precisa ver se aquela obra para em pé, etc., para incorporar aquilo na academia. Perfeito. Mas, com isso, eu quase não lia literatura contemporânea. E eu ficava muito desconectada com o que estava acontecendo. Aí, fui no meu primeiro clube de leitura como participante e enlouqueci. Falou, nossa, gente, tem um mundo aqui que eu não estava acessando, Exatamente. Da leitura que pode ser técnica ou não precisa ser técnica, não deve, né? Porque se a gente quer expandir, sair da bolha, justamente, a gente precisa validar todas as leituras, dizer que toda leitura é importante e é a tua leitura. É o que eu falo, quando eu leio um livro, é a Beth que lê esse livro. É diferente do livro que o Custódio está lendo. Então, o clube de leitura tem essa atratividade. Eu acho que vem muito num momento, Custódio, que é a perda de leitores que a gente tem no Brasil, né? A última pesquisa que a gente teve, retrato da leitura, mostra que a gente perdeu 7 milhões de leitores em 4 anos. É muita gente. O que deveria ser o contrário. Então, o que acontece? A gente, pela primeira vez nessa pesquisa, a gente tem mais gente que não lê. A pergunta é o seguinte, você teve contato com o livro nos últimos 3 meses? Não é nem que você terminou o livro, você pegou um livro na sua mão... Você lê um parágrafo e você já conta. Ou seja... 53% das pessoas não tinha não teve um livro na mão aberto. Então, a gente perdeu muitos leitores, né? Então, existe uma série de ações que estão sendo feitas... eu acho que a gente está num momento muito... Eu não fico triste com isso, não. Eu acho que são oportunidades, na verdade, para a gente rever a forma como um livro era pensado no Brasil. Né? Não, perfeito. Não, eu acho que tem um movimento importante da nossa literatura também, que eu acho que vai ajudar muito nisso, né? Tem um movimento da própria escrita, mas tem um movimento também dos autores, né? Então, os autores muito conectados nas redes sociais, nos eventos e tudo, né? Eu sempre brinco, assim, tipo, as feiras literárias antes eram as grandes atrações, eram sempre os grandes nomes internacionais. Pouco se falava dos nomes nacionais, eram umas coisas mais nas mesinhas paralelas e tudo. Exato. Cara, sei lá, agora não vou lembrar o ano exato, mas, tipo, 2 anos atrás, Conceição Evaristo apareceu na Flip, tinha filas de, sei lá, 5 quilômetros. Então, assim, Socorro, que para Paraty. Eu acho que algumas coisas aconteceram.
Eu acho que a pandemia aproximou muito, porque você ia ver um escritor, basicamente ele estava num palco e você estava sentado atrás. Com a pandemia, as pessoas abriram as suas casas, então a gente entrava na casa de escritor. Eu lembro de fazer calls com escritores que literalmente estavam na cozinha de casa, né? Sim. Então acho que a pandemia quebrou um pouco essa parede que tinha. Perfeito. E alguns outros fenômenos que aconteceram no Brasil. Por exemplo, uma coisa que é ruim, mas que a gente reverteu para uma coisa boa, que foi o fim das grandes livrarias. O que acontecia com as grandes livrarias? Era muito difícil uma pequena editora entrar na grande livraria. Então, a grande livraria desaparecendo, surgiram... É claro que não é uma coisa histórica, tipo, acaba isso, começa... As coisas acontecem todas ao mesmo tempo. Sim. Mas a gente teve o aumento da presença das livrarias de rua. E as livrarias de rua acabam se abrindo como espaços de acolhimento para os leitores, fazendo vários eventos. Exato. Então, a gente tem os clubes de leitura, a gente tem encontro com os escritores, a gente tem experiências de leitura de poemas. Sim. Então, sabe, envolvimento das crianças. Então, as pequenas Bons livrarias... livreiros. Ótimos. A Zil, que esteve aqui, maravilhosa. Então, assim, são pessoas que, na verdade, acaba sendo um universo mais acolhedor do que aquele supermercado de livros que a gente tinha antes, né? E outra coisa, a pequena livraria ajuda a pequena editora, porque é como, sei lá, eu produzo um queijo branco. É difícil chegar numa grande rede de supermercado. É mais fácil eu ir no supermercado pequeno, óbvio, naquela quitanda e tal. As pequenas livrarias também ajudaram as pequenas editoras a aparecer. Então, a gente tem hoje um fenômeno de muitas editoras, uma pulverização, inclusive editoras temáticas, que só publicam livros LGBTQIA+, ou de mulheres negras, ou, quer dizer, por nichos, né? E a gente acaba tendo uma coisa muito importante na literatura, que é a identificação, a representação, a representatividade. Né? Então, eu acho que a gente está num momento muito propício para lidar com esses 7 milhões de leitores que a gente perdeu. Eu prefiro ser otimista. Espero que volte e venham mais 7. Né? Mas acho que a gente está num bom caminho aí, sim. Mas concordo, assim, acho que é uma coisa para ficar atento, para observar e ver como a gente minimamente estanca isso, ou preferencialmente que a gente volte a aumentar esse número. Mas acho que a gente está num caminho bom por todos esses movimentos que a gente comentou aqui. Eu acho que essa coisa dos escritores, as próprias editoras, as grandes feiras, muito conectados ali nas redes, acaba também chamando mais gente para as leituras, né? Desmistifica, exato. Porque o escritor era quase um ser mítico, assim, né? Exato. E aí, quando você encontra essa pessoa, como a gente estava falando, que você vai encontrar uma escritora hoje, eu encontrei uma ontem, a mesma. Então, assim, é gostoso. Você vai vendo que essas pessoas são de carne e osso, né? E conversar sobre os livros dela materializa a literatura, né? Porque acho que é aquilo que o Antônio Cândido fala, é um direito básico, né? O direito à literatura. É o direito a gente fabular, a gente sair as pessoas sempre falam, mas por que você lê tanto? Eu falo, porque a realidade é muito chata. É muito ruim ter a minha vida o tempo todo, né? Então, é muito importante você conhecer outras vidas, né? Você ter essa experiência do outro, que acho que a literatura traz pra gente. Sem falar da questão da empatia, né? Então, tem isso também, obviamente, a questão de você sair um pouco ali da sua rotina, mas você fica muito mais empático, né? Você acaba entendendo muito mais, assim, ou percebendo muito mais mais do que no lado cinema, humano. Não é? Eu acho. Eu também acho. Porque eu acho que acho que o cinema entrega muita coisa já. Né? Isso. E sobre esse aspecto, não que não seja zero sobre uma crítica, mas é quando a gente compara não é sobre não ser bom também. Mas o cinema ele já entrega o personagem, ele já entrega a cena, ele já entrega a sala, ele já entrega o sofá, ele já entrega o espelho, ele entrega a trilha sonora. Então, assim, já tem muita coisa que te entrega. Você precisa pensar muito pouco sobre aquilo. A história do livro, você tem que criar, na verdade, ela inteira, exatamente, né? E talvez
por isso a dificuldade também de roteirizar tantas obras. Por isso que, em geral, as pessoas falam, mas o livro é muito melhor. Exato. Porque o livro é o seu livro, não adianta, nunca porque, na vai verdade, ter, o livro foi o seu filme. Exatamente. Então, eu acho que o livro tem isso e tem também o fato de que você fica colado numa pessoa. Então, mesmo ele sendo escrito, então, em primeira pessoa, quer dizer, o narrador está contando a sua história. Então, a Beth acordou hoje, como foi todo o caminho chegar aqui, o que eu pensei, o que eu não pensei, quais eram os meus medos, as minhas vontades, o que eu queria falar com você ou não. Então, eu acho que a literatura te põe muito colado no personagem, né? Então, enriquece muito a tua experiência como ser humano. Sim, eu acho que é isso que a gente mais escuta as pessoas falando na experiência do clube de leitura, né? Você amplia o teu estar no mundo, né? Acho que é isso. Beth, e como monta um clube de leitura? Como se chega num clube de leitura? Então, eu acho que essa é uma demanda que tem acontecido muito. A gente fala, mas é na bolha. Não é na bolha. Acho que tem uma coisa do centro da cidade, das grandes cidades, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem experiências aqui em São Paulo, por exemplo, com o Sérgio Vaz, da Cooperifa, que é muito legal. Então, você tem vários exemplos de formação de grupos em todos os lugares. Quer dizer, os clubes de leitura são muito antigos. A gente não tem uma datação muito clara. Eu sou historiador e também gosto de saber um pouco de onde veio. Mas o primeiro que a gente tem notícia é 1640, mais ou menos, nos Estados Unidos. É o primeiro que a gente tem notícia. Não significa que não tinha antes. Era um clube formado por mulheres para discutir textos religiosos. Que interessante. E aí, obviamente, isso também deriva dos salões literários, mas que eram mais para uma elite intelectual. E isso foi crescendo, crescendo. Nos Estados Unidos, eles adoram contabilizar tudo. Tem milhões de pessoas ligadas a clubes de leitura. Acho que são mais ou menos umas 5 milhões de pessoas. E a gente teve alguns fenômenos importantes. Por exemplo, a Oprah Winfrey. Quando ela fez o clube de leitura dela, as pessoas falaram, opa, então é possível ler todo mundo um livro só e conversar sobre esse livro, conversar com esse escritor. No Brasil, a gente não tem nenhum número e está tendo um esforço agora de quantificar quantos grupos de leitura tem, onde eles estão, sobre o que eles são. Quantas pessoas participam. Quantas pessoas participam. A gente precisa saber um pouco disso. Aqui no Brasil, a gente teve o Círculo do Livro, da editora Abril, que durou uns 20 anos. Eles chegaram a ter 500 mil afiliados. Foi uma coisa enorme. Né? E a gente tem essa coisa dos livros mensais, das entregas, as caixinhas que você recebe. Né? Tem várias, a Mora, a TAG, que fazem isso, que é muito legal. Por que eu acho legal isso também? Porque isso dá ritmo de leitura. O clube de leitura dá ritmo de leitura. Isso. Então, assim, você vai ler aquele livro que a gente vai se encontrar. Então, a pessoa acaba criando um compromisso. Você não permite o hiato, né? É um segredo do outro ali. É um compromisso. Então, como é que monta um clube de leitura? Em geral, é por afinidade. Então, hoje acontece muito nas livrarias, acontece em muitos clubes online. E outra coisa que eu já fui chamada também, clube em restaurante, em café, clube dentro de empresa, para os funcionários da empresa. Então, por exemplo, eu fiz um clube fácil no Sesc Pinheiros, que é para os funcionários do Sesc. Além de ter o clube externo, também, o que acontece? Daí, como é que cria um clube? Tem muitos formatos. Muitas possibilidades. Tem muitas possibilidades. Então, a gente tem clube que as pessoas... por exemplo, o Círculo de Poemas da Fósforo. As pessoas vão e leem um poema. E a gente não vai falar sobre o que a gente leu. A gente só vai ler. Isso é um formato. É legal. Clube de leitura de só escrita feminina. A gente só vai ler livros de mulheres. Clubes presenciais. Clubes online, clubes em empresa. Por que uma empresa quer ter um clube de leitura? Porque é uma forma de aproximar os funcionários, não só para discutir budget, para discutir projetos, para discutir resultados, mas para que as pessoas se conectem e essa empatia que você falou. Exato, entendeu? Para que a gente aqui, em vez de estar cada um na sua casinha, a gente se encontra e lê, e fala do que a gente leu. Isso nos aproxima em outro nível, que não é o nível do trabalho só. Isso é uma coisa que tem acontecido muito. Sim. É isso, eles são formados das formas mais malucas possíveis, né? O importante é estar acontecendo, né? Seja qual seja a forma, ou, né, o formato, ou como está juntando essas pessoas e tudo. O importante é se é na livraria, se é num café, se é na própria empresa, que eu fiquei bem curioso sobre essa questão da empresa também, achei bem interessante que esteja acontecendo. E você falou aí de online ou presencial. Você tem preferência? Muda muito a dinâmica? Muda muito. Eu acho que os dois
dois têm pontos positivos e negativos, né? O online, principalmente esse grupo que eu faço, que é um grupo que está crescendo muito e que a gente acaba tendo mais de 100 inscrições por edição, o online não te permite aquela conversa com o colega do lado, sabe? Aquela... Sim. Não dá, exato. né? Porque tá todo mundo lá na telinha. O que eu faço para quebrar um pouquinho isso? Você viu, em vez de ficar só a mãozinha levantada, porque às vezes você vai num clube de leitura online e você levanta a mãozinha e você é lá o 10º a falar. Quando chega a sua vez de falar, já miou, as pessoas já falaram sobre aquilo, já era. Exato. Então, o que eu faço no clube online é... Se o custódio falou alguma coisa que é sobre aquilo que você quer falar, abre o microfone e fala. E se começar a virar muita zona, a gente volta para a mãozinha e aí é o papel do mediador, né? Você colocar aquilo no trilho de novo. Sim. Então, isso eu acho que é quebrar um pouco a artificialidade do online, que é bem artificial. Perfeito. Por outro lado, online, você tem gente de todo o país, inclusive tem gente de fora do Brasil, tem brasileiro fora do Brasil que participa do clube. Por quê? Porque é uma forma dele estar conectado com o país. Tem uma amiga minha que mora em Madrid que está participando de clube de leitura no Brasil. É isso, é uma forma de você continuar conectado com a língua, com a forma como a gente sente, como a gente pensa. O presencial tem a vantagem disso. Você conhece pessoas, você deriva aquilo muitas vezes também, mas no online também, viu? Porque as pessoas às vezes viajam para conhecer pessoas pessoalmente que elas conheceram pelo clube. Que legal. Esses clubes online geralmente têm também os grupos no WhatsApp, então as pessoas continuam falando, recomendando, etc. Então, assim, os dois têm muitas vantagens, né? E têm características próprias. Desvantagem eu não vejo nenhuma no clube de leitura, não pode ter desvantagem, só tem vantagem de participar de um clube de leitura. Eu não consigo apontar uma desvantagem. Muito bom. E aí, a outra coisa, como é que funciona a questão da periodicidade? É um livro por mês? Tem clubes que tem tempos maiores, tempos menores? Tem todo tipo de novo, né? Tem clubes de leitura que você faz a leitura conjunta. Então, a gente estabelece o número de páginas e a gente lê semanalmente. Então, a gente pega geralmente um livro maior, né? Uma travessia, tipo Um Grande Sertão. Ou fiz agora recentemente, até vou fazer acho que a partir do mês que vem, se não me engano, o 100 Anos de Solidão. Então, você quebra o livro em páginas e a gente se encontra. Porque tem livros maiores mesmo. E que às vezes dá uma parada, né? São livros mais desafiadores. Sim. Então, você se encontra semanalmente ou quinzenalmente, a gente estabelece o número de páginas perfeito. e aí a gente vai abrindo, né, bordado juntos, entendendo aquilo juntos. Então, isso é uma possibilidade. A outra é o mensal, que é o mais frequente, né? Então, a gente se encontra uma vez por mês, fala sobre o livro que todo mundo leu. Naquele mês, a gente já diz qual é o próximo livro e seguimos assim, mensalmente. As pessoas, em geral, têm lido mesmo o livro? Você sente que leram mesmo? As pessoas leem. Tem uma desvantagem nesse formato do clube mensal, que é o número de páginas. Então, a gente não consegue passar de 280 páginas por mês. Apesar que eu falo que é como academia. Você vai ganhando musculatura, você vai lendo mais. Isso é verdade. Né? Você começa a ler, a dinâmica melhora muito, assim. Não é? É inacreditável. Eu falo assim... Então, quando a gente monta um clube, voltando para aquela primeira pergunta, em geral, eu sempre começo com um livro menor. Para garantir que todo mundo vai ler. Perfeito. E com um livro que não é muito desafiador. Porque tem um trabalho de formação de leitor. Sim, né? Então, total. assim, não dá para você chegar num livro que não tem um tempo cronológico, que a história é completamente maluca, tem 5 narradores, que aí dá uma pirada. E o que acontece? A pessoa acha que aquilo não é para ela. Sim. Já trazer literatura russa, que já tem essa coisa... Exatamente. Eu não vou entender Dostoiévski. Exatamente. A Marina Colasanti fala um negócio que eu acho muito bonito, que ela fala, a leitura a gente contagia pelo afeto. É uma coisa afetiva. Então, eu acho que tem esse acolhimento mesmo no clube de leitura. Então, é isso que eu falei. A gente acaba não conseguindo... Você vai, aos poucos, aumentando o número de páginas, mas a gente tem essa limitação de não dar para passar de 300 páginas, já é quase uma ousadia. Apesar de que, se a gente pensar, 30 dias são 10 páginas por dia. Né? É possível. É que a gente tem isso aqui, ó. Que a gente tem o celular que não... E o celular engole a gente. E a gente fala que não tem tempo, mas tem tempo para ficar vendo tudo. Às vezes, por exemplo, eu estou lendo um livro e aí aparece uma referência que eu não tenho. Aí eu falo, né, xereta, jogou lá no celular. Quando eu vejo,
Faz 20 minutos que eu estou dentro do celular, Exato. rodando. E o livro que me Exato. levou ao celular, eu já esqueci o que eu fui fazer. Então, Total. eu acho que o celular é hoje o grande desafio que a gente tem. É um vilão nesse aspecto. Então, assim, as pessoas precisam, a gente tem que entender, por isso que eu falo do acolhimento, que ler um livro é um desafio. É um desafio em relação ao celular, é um desafio em relação ao foco de atenção. A gente não está muito acostumado a focar a atenção hoje, né? Total. A gente está num sim. mundo assim. É um desafio. E o livro exige. E, sobretudo, a literatura contemporânea. Porque a literatura depois do século XX, ela não te dá mais uma historinha que tem começo, meio e fim. Você sabe disso muito bem. Ela vai jogando com você. Exato. Então, ela começa pelo fim. Tem livros que começam... Eu estava lendo um agora, recentemente, que chama... não é o Puro, é Limpa. De uma escritora chilena, que ela começa já dizendo o que aconteceu. Então, assim, eu matei. Exato. Mas, opa, Você já começa com spoiler. Já tem ali o que acontece, o que vai acontecer na história. Tipo assim, aqui você vai descobrir outras coisas. É não outra vai ser coisa, sobre não isso. é sobre isso, não é sobre o fato. É sobre a construção do fato. Exato. Então, demanda do leitor. E a gente tem que ter esse acolhimento com ele, de saber que ele está... acho que é que nem o teu personal, sabe? Quando você chega ali e ele é acolhedor, ele fica, pô, você aumentou o peso, vamos lá, você melhorou. Eu acho que é um pouco isso. A gente acaba fazendo esse papel de acolher as pessoas e dizer que é possível para todo mundo, né? E não demanda um conhecimento, como você falou, um conhecimento técnico. Eu tenho, como mediadora, mas as pessoas não precisam ter. Sim, total. Gente, total. Por favor, a gente só precisa ler o mesmo livro, né? E não tem certo, não tem errado, né? Eu sempre falo isso no começo, não tem certo, não tem errado, desde que você esteja no livro, porque às vezes as pessoas dão umas viajadas também, né? Eu sei que o pai queria fazer isso. Não está no livro, não sabe, entendeu? Aí já é você que está cocriando, né? Exato. Muito bom. Mas foi muito legal a experiência de ouvir a parte mais técnica também. Eu gostei muito, assim, sabe? De ver coisas que eu não... sobre aquela obra específica que eu não tinha prestado atenção, sabe? Eu acho que isso é muito o meu estilo de mediar. De novo, também, não é uma coisa que todo mundo faz, mas eu acho que pelo meu histórico... para mim é muito importante entender onde é que está aquela obra, sabe? Sim. Que você viu naquele encontro específico, né? Porque tem tanta questão naquele livro e que a gente nem se dá conta. Por exemplo, a gente não se dá conta que a Proclamação da República e a libertação dos escravizados foi separado por um ano. Na escola ninguém te dá esse clique, entendeu? Aí você lendo um livro de literatura e você contextualizando, falando, olha a confusão que estava nesse país, né? Você não é mais você tem uma Proclamação da República, você saiu, não é mais uma monarquia, você tem quase 18% da população de escravizados largados ao léu de um dia para o outro, e tem uma sociedade que está tendo que lidar com isso. Né? E que a gente está tendo que lidar com isso até hoje, diga-se de passagem. E olha o período, muito curto. Muito curto, muito curto. É uma transformação. Até o que eu falei naquele dia, eu não consigo pensar hoje em alguma coisa tão forte, tão próxima né, para a gente, que a gente tem experienciado. Muita mudança. Então, eu gosto muito de fazer essa provocação do escritor e mostrar como é que isso está no texto. Então, por exemplo, tem um clube de leitura que eu formei há pouco tempo, que acho que está no 5º, 6º encontro, e a gente leu um livro de uma escritora síria, que saiu pela Tabla, que chama A Família que Devorou Seus Homens. E é um livro sobre o que é esse devorar. É porque os homens são engolidos pela guerra na Síria, que é uma guerra que acontece faz décadas. Eu acho super importante falar sobre essa guerra. Super importante as pessoas entenderem em que contexto ela está produzindo isso. Até porque uma participante fez um comentário e falou, esse livro, porque ela vai e volta né, na história. E ela pula de você para mim, para o outro. E aí uma participante falou, fiquei muito angustiada. Esse livro me provocou uma angústia muito profunda. Eu falei, que legal, ela está falando sobre a guerra. Você queria que ela fizesse o quê? Que ela fosse confortável? Exato. Então, é legal a pessoa entender que a própria forma do livro está atrelada ao conteúdo, nesse caso. Então, sabe... Eu acho que é esse o trabalho da mediação, de mostrar. Eu sempre falo que é mostrar o bordado ao contrário, né? Você está vendo assim e a mediação faz assim. Fala, ó como essa sensação foi produzida. Ela é proposital, ela não é inocente. E escrever um livro assim é muito mais difícil do que escrever um livro assim. No dia 2 de janeiro de 2025, Custódio acordou e foi... encontrou. Que é a literatura realista que achava que ia dar conta do real. Que se eu mostrasse a sequência, eu estava dando conta
conta do real. E aí vem a literatura moderna e implode isso e fala, que real? Que real vocês estão falando? E a cabeça do Custódio? O que está acontecendo lá dentro? A gente não vai falar disso? Exato. Né? É isso. Não, muito bom, muito bom. Ô, Beth, e aí pegando esse ponto, assim, e em situações mais, vamos dizer assim, capciosas, que um leitor traz uma provocação ali, uma visão mais machista da coisa. Como que é isso assim para você também? Porque ali também você tem que meio que também, até com uma posição de mediadora, de mediar tudo o que acontece ali, né? Claro. Como que é também essa experiência? Não, e dar voz, né, de alguma forma também. Sim. Porque se a gente está falando de diversidade, a gente também tem que ouvir e tentar, obviamente, quebrar posições que a gente discorda. Mas é muito louco, porque o próprio grupo acaba dando conta. Nessas situações, a gente evita entrar de frente e devolver para o grupo. Alguém mais viu dessa forma? E aí o grupo dá conta de mostrar aquilo, para não ficar uma coisa muito hierárquica. Você também, né? Uma você hierarquia. Então a gente joga de volta para o grupo e o grupo às vezes dá conta mesmo, de dizer, não pensei assim e tal. Eu nunca tive uma situação pesada. A gente teve, num grupo online, a gente excluiu uma pessoa depois do encontro, porque ela teve uma fala claramente homofóbica e muito agressiva. Então, a gente deixou terminar e depois a gente fechou o grupo para aquela pessoa. Foi a única experiência. O resto é sempre muito o grupo da conta. E o que é legal é ver as pessoas revendo, porque é para isso que a gente tem que ler. Muito legal. Para a gente se rever também, né? Para a gente encontrar o outro. Sim. A gente lê um livro do Giovanni Martins, por exemplo, Sol na Cabeça, e fala, caramba, olha o outro lado do meu preconceito. A hora que eu estou andando na rua e puxo a minha bolsa, deixa eu ver como é que o cara que me vê puxando a bolsa pensa, sabe? Então, eu acho que a literatura também tem esse desafio para a gente, e eu acho legal a gente não excluir. Essa exclusão foi muito, muito pesada mesmo. Mas acho legal a gente não excluir e na verdade, possibilitar abrir essas janelas todas, acho que só em casos extremos, né? Exato. Porque também, né? Não, aí a paciência tem limite, né? A paciência tem limite. Eu acho que tem que... eu acho que não só a paciência, né? O mundo, né? Tantas coisas precisam ter limites também, né? Mas muito legal essa coisa que você traz também de deixar o próprio grupo ali discutir também sobre a opinião, porque eles acabam se entendendo. Eu sempre falo aqui também, assim, às vezes a gente solta algumas coisas aqui do pod, às vezes é uma fala um pouquinho mais polêmica, é um livro que as pessoas gostam muito, o autor veio aqui e falou, eu não me conectei muito com esse livro e tudo. Aí vem, né, os donos da lei, não é possível, você não leu direito, você não entendeu a obra. E eu sempre falo, eu sempre nunca entro nessas discussões e deixo as pessoas se entendem lá. Não, elas começam a discutir o que é ler direito, né? O que é ler direito? O que é ler errado? Exato. Né? Eu acho que é claro que um grupo sempre enriquece a tua leitura, sem dúvida nenhuma. Eu falo, você entra com um livro e você sai com 20, com 30, dependendo de quantas pessoas tem ali. Sim. É muito frequente, inclusive, as pessoas entrarem não gostando e saírem falando, opa, peraí, mas teve questões aqui nesse livro que eu não tinha gostado, mas que a discussão com o grupo me mostrou outro lado. Porque eu lembro que a gente conversou, você falou, mas e como é que é a curadoria? Como é que é a escolha? Né? Eu acho que essa é a pior parte para mim. Libriana com ascendente em Gêmeos, socorro. Que lê muito. Então, é pensar no que funciona para cada grupo, né? Porque as coisas não funcionam para todos os grupos, obviamente. Então, mas tem sempre uma coisa de querer provocar isso que você falou da empatia, da nossa humanidade, não trazer leituras que são só divertidas, que são só para fruição, para você ter um lazer. Eu acho que o clube de leitura, às vezes as pessoas falam, mas a gente lê livro tão pesado. Eu falo, gente, livro leve não dá conversa. Livro leve... Outro dia eu estava num grupo falando, gente, eu gostaria muito de ter um livro de suspense ou de um policial para ler, mas em geral... Vai ver sessão da tarde. Em geral não vai dar discussão. A gente vai falar, ok, legal, tchau. Né? Os livros que tratam de questões humanas,
em geral, dão muita discussão. Por exemplo, a gente vai ler agora O Caderno Proibido, que é um livro que foi escrito na Itália, nos anos 50. Super. E você lê e fala, a gente está no mesmo lugar. Exato. Sabe, tem essa empatia. O livro, o Cantagalo mesmo, é um livro que você olha e fala, mas a gente está no mesmo lugar. Exato. Então, são livros que trazem um pensar sobre a gente. Tem uma frase que eu amo, que é assim, você precisa confortar os aflitos e desconfortar os confortados. Entendeu? Perfeito, eu acho que a curadoria vai por aí, da Aham. gente afligir quem está muito confortável, está achando que está bem. Tem gente que participa de clube de leitura e se assusta e fala, mas a gente ainda está aí. Pois é, a gente ainda está aí. Por isso que a gente precisa conversar muito e falar muito e assumir muito os nossos preconceitos, as nossas dificuldades, para que a gente também se torne pessoas melhores. Acho que a literatura não serve para nada. Ela não vem... Você não um músico não faz uma música ou um coreógrafo não faz um balé para alguma coisa, né? Para te convencer de alguma coisa. Acho que a literatura serve para a gente fazer perguntas, não é para dar resposta. Né? É para te ajudar a formular perguntas para o teu real. Né? Eu acho que então, a escolha é sempre por aí. Livros que te incomodem de alguma forma, por uma coisa ou por outra. Geralmente, eu quero ler mais literatura contemporânea. Por quê? Porque eu acho que aí precisa de uma curadoria maior. Se você entrar no Google e colocar grandes autores latino-americanos, vai vir aquela lista que a gente já conhece. É fácil você percorrer esse caminho sozinho, né? Grandes escritores brasileiros, vai vir aquela lista que a gente já sabe. Então, eu procuro mesclar nos clubes, mas com mais ênfase na literatura contemporânea, aí eu acho que a curadoria funciona melhor, né? Para mostrar, separar um pouco o que dá ou não dá samba. E sair um pouco ali do óbvio também, né? Exatamente. Ou do próprio tema, ou só das grandes editoras. Exatamente. Ou dos autores mais conhecidos. É isso. Não que não sejam importantes, mas mesclar mais, né? Porque senão você fica numa conversa muito num lugar só, né? Eu acho que isso que é importante. E esses... Não, você estava falando, eu estava pensando, falei, nossa, assim, cara, quantas obras que a gente lê ou reler, Toni Morrison, James Baldwin, você fala, cara, não mudou nada. Assim, é inacreditável, assim, como a gente está ainda discutindo as mesmas coisas, né? Eu acho que não muda nada no macro, muitas vezes. Então, por que eu gosto de literatura mais do que eu gostei de história? Porque a história mostra pra gente como a gente é pequeno. Então, assim, pode ser que esteja acontecendo no mundo, agora em 2025, uma coisa muito importante. A gente não vai saber, a gente só vai saber disso com a distância histórica. Daqui a 50 anos, que você vai falar, nossa, olha lá, em 2025, o que aconteceu? Então, a história, a gente é muito pequenininho. Na literatura, a gente é muito grande. Então, eu acho que na história a gente não se dá conta que a gente está sendo parte daquilo, não tem distância. Você não tem distância. Eu sempre brinco que o cara que estava ali, em Paris, no dia 14 de julho, chegou em casa e falou para a mulher, nossa, eu joguei uma pedra num policial. Não, ele estava fazendo a Revolução Francesa, mas ele não sabia. Ele só jogou uma pedra, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente, às vezes, está jogando pedras e não sabe o que a gente está fazendo. Mas eu acho que a literatura ajuda a gente a jogar pedras mais valiosas, sabe? A pensar em questões que são realmente importantes. Aí acho que a gente muda no pequenininho, sim. Eu acho que eu mudei muitas coisas, assim, de ler literaturas escritas por pessoas que eu não tinha contato, por vidas que eu não tinha contato, e eu acho que eu me tornei uma pessoa mais atenta ao diferente mesmo, sabe? Mais afetiva até, mais acolhedora. Exato. Sem dúvida. Viva, salve, viva, aleluia, literatura. Que tem nos proporcionado tudo isso, sim. E os autores também, que trazem esses temas, trata com tanta maestria, acho que está sempre com uma visão, ou quase sempre com uma visão além da nossa, né? Assim, ontem eu estava pensando nisso, eu falei, cara, como a literatura antecipa as conversas, né? O próprio Thomas Mann, que a gente estava conversando aqui, né? No livro Mário, agora esqueci o nome completo, que ele escreveu em 1930... Ele antecipa ali o que está por vir da Segunda Guerra, cara, dessa coisa de idolatrar uma pessoa, tal, dar muito poder, muita luz a uma coisa só e tudo. Ele tá vendo que aquilo vai acontecer, sabe, ali. Com certeza. Então a literatura tem isso também, né? Então... Eu acho que são artistas. Eu sempre falo que a gente precisa tratar o livro e a literatura como uma expressão artística. E todo artista é uma pessoa muito antenada.
Entendeu? Então, assim, Muito é uma pessoa sensível também. muito sensível. Então, que está vendo coisas, sentindo coisas e precisando falar de coisas Sim. Que às vezes nos incomodam a todos, mas a gente prefere não olhar, não levantar aquela pedra e olhar o que tem embaixo, sabe? Sim. Eu acho que o chamado deles para levantar Sim. a pedra é quase irresistível. Eles têm que levantar Sim. a pedra. É isso que faz um artista ser um artista, né? Sim, total. Para fazer a gente pensar, para a gente olhar, né? Olhar diferente e tal. E sobre a audiência dos clubes, majoritariamente ela é mais feminina? Ai, totalmente. E como fazer para trazer mais homens para esses clubes, Então, olha, gente? essa é a pergunta de $1 milhão. Mas são parentes. Você sabe que hoje eu estava indo trabalhar no metrô e eu achei curioso isso. Tinha umas 5 pessoas lendo no mesmo vagão que eu estava. E os 5 eram homens. Então, por que eu acho? Eu acho que o homem tem mais dificuldade de se expor. E um clube de leitura, mesmo eu fazendo um esforço muito grande e sabendo de muitas mediadoras que fazem esse esforço, muitas vezes as pessoas falam muito de si. Né? A gente tenta cortar, porque é um clube de leitura, não é uma terapia coletiva. Às vezes, muito rapidamente, as pessoas falam, mas eu vivi isso. Não, vamos voltar nas oficinas também de escrita, que eu participei de algumas, muito mais para entender a dinâmica e tudo. É inacreditável. As pessoas pegam o microfone, gente. É só para se apresentar. Você fala, amigo, não, né? Não, é só para se apresentar. Fala seu nome e por que você está aqui. As pessoas falam 25 minutos, cara. E falam sobre si. E a literatura tem essa provocação. As pessoas falam, eu vivi a mesma coisa. Aí começa a contar e você fala, não, tudo bem, deixa um pouquinho. Eu acho que os homens têm essa dificuldade. Então, eu acho que o clube de leitura, a exposição do clube de leitura, mesmo não sendo uma exposição pessoal, mesmo sendo uma exposição sobre a sua leitura, né? Eu acho que o homem se sente muito vigiado ao certo e errado, a não correr o risco de falar besteira, não correr o risco de dar uma opinião que não é o lugar que todo mundo está acessando. Então, eu acho que isso é uma coisa que segura muito os homens. Sim. Não que os homens não leiam, não que eles não leiam ficção, mas a proporção é indecente, assim, tem 100 homens no clube online, 100 participantes, você tem 90 mulheres, é nesse nível, é 90%. Entendi. No presencial você tem, a mesma proporção, 80%, depende muito de onde é o clube. Eu tenho um clube que só tem mulher, e não é porque a gente fala, é um clube de meninas, não é o clube da bolinha, né, da Luluzinha, mas não aparece. Entendi. os homens não vêm. Tá, então fica um convite aqui, né? Por favor, venham para os clubes de leitura. Venham, é muito bom. É verdade. Homens, formem clubes de leitura também. Exato. Sejam mediadores Verdade, homens, boa. porque a gente tem muito pouco mediador Verdade. homem. A gente tem muita mediadora mulher. Então, venham homens. Falando nisso, em mediadores, mediadoras, o que não pode faltar num bom mediador de um clube de leitura? Paixão pela literatura e paixão pelas pessoas. E respeito. E respeito. Eu acho que respeito pelo outro. E paixão. Eu acho que é isso. Eu sou apaixonada. Eu sei que eu apaixono as pessoas. Sim. Porque eu gosto muito. Então, os meus filhos falam, mas é muito chato, porque eu estou lendo um livro. E eu falo, gente, eu estou lendo um livro. E aí eu falo muito apaixonada daquele livro. Eu lembro, eu também sou muito apaixonada. Você né? eu sei, foi assim, inclusive, que a gente se conectou, o livro brilhando. E eu lembro a primeira vez que a gente se encontrou. Aí você falou, cara, eu adorei você é muito apaixonado por isso. Eu falei, eu também. É isso. Eu acho que essa paixão é importante. Não pode ser técnico, não pode ser arrogante, né? Então, eu sei, vocês não sabem, agora não é uma aula, né? A pessoa não se inscreveu para ter uma aula de literatura, exato. Né? É isso. Acho que já é bom. Tá. Né? Eu ia perguntar na sequência que eu quero dispensável, mas que você já respondeu. Arrogância. Arrogância é terrível. É totalmente dispensável. Arrogância a gente deveria dispensar na vida, Você quer ser o dono da mesa, É. você quer falar o que é certo, o que é errado. E assim, eu acho que tem um trabalho muito importante ali do mediador de não cair nesse lugar, né? Até ainda tendo a bagagem histórica, a bagagem da literatura e tudo, é mais fácil você cair nesse lugar, de você virar ali uma salinha de aula. Não, gente, não é assim, por quê? Isso. Isso afasta também as pessoas, então tem que tomar muito esse cuidado, né?
Muito bom. E é preciso ler muito? O mediador precisa ler muito? Então, a gente volta lá para a tal da curadoria. Precisa ler muito. Precisa ler muito. Às vezes eu falo, gente, não aguento mais ler. Porque, vamos Aí lá. fica 2 horas sem ler, já fica com vontade de voltar a ler. Porque o que acontece? Para você escolher um livro, principalmente que a gente trabalha com a literatura contemporânea, com os lançamentos, tem gente que faz isso. Eu não ponho num clube um livro que eu não li. Tem gente que faz e vive a experiência conjunta ali. Porque eu acho assim, tem muita gente que só vai ler naquele mês o livro que eu indiquei para o clube. Então, eu quero que seja um livro legal. Sim. Eu não quero que a pessoa não goste. É claro que as pessoas podem não gostar, mas eu não vou correr o risco de indicar um negócio... Você tem que partir pelo menos do ponto de que você aprova. Né? Exatamente, que eu acho que aquilo vai funcionar em algum nível. Então, tem muita leitura prévia. Então, para você escolher um livro, de literatura contemporânea, às vezes eu leio ou folheio 3, 4, 5, assim, é infernal a quantidade de livros que rolam pela minha casa, né, o tempo todo. Super entendo aí também, porque assim, é um pouco do que acontece aqui também, sabe? Tipo assim, eu não vou fazer um papo com um autor que eu não li nada sobre dele, não li. Tudo bem, tem autores que vêm aqui que tem 10 livros publicados, eventualmente posso ter lido 3 ou 4 e tudo certo, mas assim, não vou trazer um autor aqui e é uma escolha nossa aqui de fazer dessa forma, porque eu acho que você tem mais profundidade na conversa, né? Durante a conversa, às vezes, eu trago frases do meio do livro ali, sabe? Para conectar com aquilo que a pessoa está falando, ou sobre ela, ou sobre o personagem, enfim. Porque senão acho que fica uma coisa, fica mais artificial, né? E cair nesse lugar da artificialidade, você também corre o risco de jogar as pessoas que vieram, você botá-las para fora, sabe? É um investimento, né? Quer dizer, tem a discussão se o livro é caro, se o livro não é caro. Não é por aí, mas eu acho que a pessoa investiu o seu tempo, investiu o seu dinheiro numa leitura. Então, o mínimo que eu espero é que essa leitura convoque as pessoas a uma conversa. Que não seja, não gostei, que eu acho que é muito pouco quando você lê um livro e dizer se você gostou ou não gostou, né? É mais do que isso, né? Não é cardápio de restaurante, é arte de novo, né? Então, eu sempre falo, confiem. Perfeito. Tem uma escolha por trás. Não significa que vocês vão gostar. Muitas vezes as pessoas não gostam, mas elas entendem o porquê daquele livro. Qual foi a provocação? Eu acho que tem sempre uma provocação por trás. Então, eu procuro livros que provoquem. Então, tem livro que não provoca, tem livro que até é bom, é muito bom, mas você fala, e agora? Vai dar uma conversa? Não vai dar. Então, a curadoria envolve esse garimpar mesmo. Perfeito. Né? Muito legal isso também que você está falando. Tipo, tem que dar caldo, né? Não adianta ser só os ingredientes. Não. Tem quando você junta aquilo tudo, tem conversa, tem calor, tem discussão, tem, né? Tem coisas ali que você fala, cara, as pessoas vão trazer visões diferentes aqui, vai ser legal trocar, né? Isso. Porque essa coisa está muito dada ali também, meio que todo mundo vem com a mesma frasezinha, com a mesma história montada e tudo. Você falou que você lê muito, a gente sabe disso, né? Até por conta de todo o trabalho e tudo. O que você está lendo? Então, olha, estava te esperando, agora estava lendo. Tô lendo. A gente está lendo sempre, né? A gente tá Eu falo, não tem mais problema com fila, voo atrasado, check. Eu estou relendo O Diário de uma Queda, do Michel Laube. Eu estou lendo... Eu vou começar a ler o da Madalosso, que foi lançado ontem, que eu estou muito curiosa, porque a fala dela no lançamento foi muito bonita. E ela é talentosíssima. Eu estou lendo O Caderno Proibido, eu estou lendo Carapaz para um outro grupo, eu estou preparando Os 100 Anos de Solidão e... Eu estou muito curiosa para ver a tradução de Miss Dalloway da Carol, que é uma pessoa que manja muito de Virginia Woolf, então eu acho que ela vai trazer uma tradução para a gente muito especial, muito legal, que vai ser lançada agora, nos próximos dias. Eu estou muito curiosa para isso. E a Virginia eu estou sempre lendo. Eu estou sempre pegando, sabe? Ela fica do meu lado. Eu acho que é a autora que eu mais tenho livros e eu estou sempre puxando alguma coisa dela e relendo. Ela está sempre do meu lado. Tem sempre uma Virginia do meu lado.
Muito bom. E você consegue ler, Beth, um monte de coisas ao mesmo tempo? Não, assim? não gosto. Eu gosto de pegar um livro e terminar. Porque eu acho que tem essa imersão na história, né? E eu começo a confundir também, porque a memória não tá para isso tudo, né? Porque a gente tem tanta demanda assim, eu ainda vou fazer gracinha. Às vezes eu confundo com o livro anterior, ou com os dois anteriores, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu estava te esperando, eu estava lendo esse porque tem uma demanda de um clube, então eu estava folhando esses outros. Mas eu estou preparando mesmo agora para sábado o Caderno Proibido. Então é esse o livro onde eu estou. Maravilhoso, gente. Leiam esse livro. É maravilhoso. Tipo... Esse é o livro no qual eu estou enfurnada agora. E aí eu vou passeando por outros para ver o que dá. Sim, né? Perfeito. E do que você leu aí nos últimos 12 meses, se você tivesse que premiar um livro, o que você premiaria? Ou qual? Nossa, que difícil. Nossa, não consigo, Custódio. Tem muita coisa boa, Acho que o Cantagalo foi um livro que me surpreendeu muito. Sim. Pode falar mais de um também. Eu sempre gosto de ler e reler Ferrante. Eu reli Ferrante agora para um clube de leitura, para dois livros dela em 2 clubes de leitura. Eu gosto demais de ler Ferrante, porque tem essa coisa da escrita feminina muito forte, que me pega muito. Eu gostei desse Limpa, gostei muito. Nossa, tem muita coisa. Muita coisa. Nossa, já trouxe 3 referências ótimas aqui. Tá perfeito. E você abandona fácil? Não abandono o livro. É mesmo? Eu não abandono o livro. É horrível. Nem que você não esteja gostando? Nossa, eu acho que se eu abandonei um livro na vida... Eu abandonei livro. Mas muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. Você insiste, vai ali até o final. Eu insisto. Eu acho que até a última frase você não sabe no que aquilo vai dar. Sabe? Tem muito livro que você chega na última frase e a última frase destrói o livro, porque tem isso também. Tem. Ou você chega no final e o final ressignifica o livro inteiro, entendeu? Então, eu acho que eu vou. Eu não sou da que abandona. Eu gostaria até de ser. Mas eu já me surpreendi positiva e negativamente caminhando num livro. Assim, chegar no final e falar, não acredito que ela fez isso, ou ele fez isso. E o contrário também, né? Esse fecho foi genial, olha que... Né? Não, perfeito. Eu confesso que eu sofria mais de abandonar, mas eu insisto. Eu não abandono com 10 páginas. Eu abandono com 50, 70, às vezes 90. Aí eu vejo que não tem... Não vai dar futuro, né? Aí eu falo... Até porque, né? A gente tem sempre uma pilha enorme de coisas para ler, cercado. Então, isso também acaba incentivando ali. Mas eu insisto um pouco. E hoje eu sofri menos. Antes eu sofria mais. Eu ficava tipo... Ai, meu Deus, eu não vou abandonar, não quero. Beth, e... Como é que você chega na recomendação do livro, de escolher o livro do mês seguinte? Então, quais os fatores, assim? Você já falou, tem que ser um livro que tem que ter caldo e tal. Mas, assim, eu fico pensando assim, tipo... 0, leu Cantagalo, fechou Cantagalo ali, né? Cara, qual o próximo? Aí você olha para o mundo e fala, tem zilhões de livros. Qual vai ser? Então, depende muito do grupo, de novo, porque... Às vezes tem grupos que eu tenho compromisso de ler um brasileiro, um estrangeiro, um estrangeiro. Então isso já ajuda já ajuda no filtro. Ajuda ou dificulta, né? Que você fala, gente, mas e agora? Mas em geral, o que me faz escolher um livro é ele ser muito diferente do que a gente estava lendo. Tá. Eu acho que isso é importante, que ele traga outras questões para a discussão. Perfeito. Então, por exemplo, por coincidência, para um grupo, eu andei trazendo livros sobre gêmeos. Ótimo ponto. E aí, um dos livros que eu mais amei, não falei dele, é a Trilogia dos Gêmeos, da Dublinense, que é um escândalo. E eu queria muito trazer para esse mesmo grupo o primeiro livro da trilogia, mas eu tinha trazido 2 livros de gêmeos por coincidência, que foi Órfãos, da Bessorra, que eu não lembrava que era um livro que tinha gêmeos. Eu lembrava que tinha irmãos, mas não lembrava que eles eram gêmeos. Da Segunda Guerra que vai para a África do Sul. Mas eu não lembrava que eles eram gêmeos, entendeu? E aí teve o Milton Ratum, que vieram os gêmeos de novo, e aí eu queria eu estou segurando esse da Dublinense, a trilogia, que é um livro
escandaloso. São 3 livros ainda, pequenininhos. O primeiro livro é o Grande Caderno, é uma aula de literatura. Olha. E então aí, por exemplo, eu falei, gente, se eu colocar Gêmeos de novo aqui, o pessoal vai achar que eu tenho um problema com Gêmeos, entendeu? Então, eu seguro. Então, às vezes é isso, você fica olhando, tá bom, já trouxe muita literatura que discute isso, eu quero uma outra discussão agora. É muito na pegada da provocação que eu te falei, é muito da provocação. E você não adianta você ficar te provocando sempre da mesma coisa, você vai dizer, eu já entendi que é isso. De novo, tá bom, a minha pergunta, né? É isso. Perfeito. E com relação a gênero, como que você mescla mais? Você tem priorizado mais mulheres nas leituras, nas escolhas? Então, por razões óbvias? A literatura contemporânea, a literatura tem dado mais espaço para as mulheres, né? Eu acho que os lançamentos, tem muito lançamento mais de mulher do que de homem hoje nas editoras no Brasil. Posso estar errada, tá? Mas é um minha percepção também, tá? Pelo que a gente vê até de revistas literárias, quer dizer, o foco está muito mais aí. Então a gente acaba lendo mais mulher por isso. E também porque eu acho que a gente precisa ler mulher, porque é um outro jeito de estar no mundo. Quando você lê um livro escrito por uma mulher, ele é completamente diferente de um livro escrito por um homem. As mulheres veem coisas diferentes do que os homens. A gente olha o mundo de outra forma, né? Então, eu acho que essa percepção feminina fez falta durante muito tempo. Então, eu acho que a gente tem que ler muita mulher mesmo, entendeu? Mas, obviamente, outro dia eu tive uma demanda num clube que eu falei, não acredito. A pessoa que organiza o clube me convidou para fazer uma mediação e aí eu sugeri o livro tal, e rolou. E daí ela voltou para mim. Ela convida diferentes mediadores, voltou para mim e falou assim, posso te pedir uma coisa? Você pode escolher um livro escrito por um homem? Eu falei, nossa, essa demanda eu não tenho faz muito tempo. Mas é isso, porque se a gente fala de diversidade, a gente tem que ler homens também, por favor. Né? Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu prefiro escolher pela qualidade do livro, entendeu? Se pudesse escolher no escuro, eu acho que seria interessantíssimo, sabe? Mas perfeito. A gente acaba lendo mais mulheres, eu acho, hoje mesmo. E tem uma demanda dos próprios participantes. Perfeito. E me fala uma coisa, é fácil identificar quando grupos também se identificam com o livro? Eu acho que é. Eu acho que é principalmente grupos que estão com você há mais tempo. Você já sabe o que dá samba ou o que não dá samba para aquele grupo. Tipo, ali o Cantagalo ficou muito claro, que foi bem unânime, assim, o quanto as pessoas gostaram, né? O que é chato também, né? Porque é legal quando alguém não gosta, né? É legal quando alguém não gosta, porque é uma provocação ao teu conforto, né? De novo, né? Desconfortar os confortados. Eu acho que é legal também, às vezes, a pessoa vir com um negócio, não, essa escolha não deu certo para mim, mas é sempre a partir do meu sapato que eu vou julgar, né? Então, eu procuro escolher livros que eu acho que a maioria das pessoas vai se sentir convocada a falar sobre eles. Eu acho que esse é o maior corte, assim. Entendi. E me fala... você falou uma frase que eu gostei muito no dia da conversa, né? Do que eu participei com vocês. Você falou, quem define o livro é o leitor. É uma frase. Fala um pouquinho disso, que eu amei isso. Isso é muito legal. Até acho que isso é uma das coisas que eu vou escrever sobre isso. A literatura passou por momentos muito diferentes. Então, historicamente falando, né? A gente teve um momento que o que interessava era o livro. A gente não sabe se foi Homero mesmo que escreveu a Odisseia e a Ilíada. Ela é atribuída a Homero. Então, o que interessava era a obra. Na verdade, o escritor, os primeiros livros, até o século XVIII, o que interessava era a editora. Muitos livros não tinham o nome do escritor. Assim como os quadros não tinham o nome dos pintores. Sim. Então, essa questão da autoria é uma questão do século XIX para frente. Olha que louco. Olha que louco isso. Então, a gente primeiro tem a obra... Isso na arte de forma geral, inclusive na pintura. Depois você tem o autor como alguém muito importante, muito importante. Aí a gente tem aquele incenso dos autores, que tudo que ele escreve, não sei o que lá. E depois a gente está agora caminhando
eu acho que é um processo que começa no século XX, mas que é muito forte hoje, que é o leitor. O leitor tem um papel essencial no livro. Então, eu já ouvi mais de um escritor, o Agualusa, por exemplo, no lançamento, ele falou, alguém perguntou alguma coisa para ele falou, eu não sei porque vocês ainda não me disseram. Então, assim, é o leitor que vai me falar sobre isso. Okay. E a Juliana Leite, que a gente ama a gente ama de paixão, falou sobre isso. Quem diz sobre o que é um livro é o leitor. Então, é maravilhoso isso. Na verdade é isso. Muitas vezes eu vejo, quando a gente conversa com escritores, o espanto deles com a leitura, muitas vezes, que é uma coisa que eles não tinham pensado, não acharam que ia caminhar por ali. Eles não ia chegar naquele lugar, eles ficam muito impressionados com as perguntas. É muito comum ouvir depois de um escritor que participou de um grupo de leitura, falar, nossa, mas fizeram perguntas que eu não tinha pensado. Então, eu acho que tem essa troca. O leitor hoje tem um papel importante, muito importante na construção do significado do livro. Né? Sim. E eu acho que esse leitor também ganhou muita voz, né, com as redes sociais. Exato. Então, na verdade, cada um ali acaba postando e colocando a sua análise, às vezes até a sua classificação, seja ela qual for. Mas aí também, esse lugar de fala e de voz ali também, já meio que já leva para esse caminho também, né? Eu acho. Cada um define ali, cada um define o seu mesmo, né? E sabe por que eu acho também? Durante muito tempo não, hoje isso está acontecendo agora, enquanto a gente está falando, a literatura na escola, ela é funcional. Então, assim, você dá um livro para o aluno para ele encontrar respostas que você fez. Então, o que aquela personagem falou para outra? Então, assim, tem uma pergunta e tem uma resposta que é a resposta que você tem que chegar. E não tem nenhuma discussão sobre o livro. Então, o livro é uma coisa utilitária. E usa, inclusive, literatura para me ensinar gramática, quem é o sujeito da frase. Então, a gente foi muito educado a olhar o livro dessa forma. Sim. E não como um lugar onde você pode estar presente, onde a sua participação é importante. Nas aulas de literatura... verbal, né? Nas aulas de literatura, a gente não fala sobre os livros que a gente leu. A gente dá respostas prontas, a gente faz uma prova. Né? Mas em nenhum momento tem uma roda de conversa aberta para a gente falar sobre o livro que a gente leu. E só isso. E já está bom pra caramba, né? Sim, é isso. Dúvida. Acho que a gente vem dessa tradição que está viva, né? E a gente tem que quebrar, porque a escola, né, dessa forma, acaba fazendo um desserviço à literatura. Então, a gente, muitas vezes, nos clubes de leitura, tem que quebrar esse medo lógica, que as pessoas têm de falar. É uma lógica, que é uma coisa que é para cá e que existe uma resposta e eu vou te dar qual é essa resposta, entendeu? Muita gente participa de grupo. Você é avaliado depois por essa Você é avaliado pelo grupo, né? E muita gente participa de grupo de leitura e demora muito para falar, porque acho que demora muito para quebrar essa ordem que nos impuseram, que é isso, tá? Que você tem que entender. Né? Se você não entendeu isso, a gente tem um problema. Exato. Não, e vai pro certo ou errado, né? Exato. Literalmente, xizinho ou czinho, entendeu? Então, assim, você é colocado num lugar que é uma coisa ou outra. Isso não significa que não tenha certo e errado, né? É claro que tem. Tem muita gente que vê num livro uma coisa que não está no livro, que você fala, mas de onde você tirou isso, Perfeito. Né? Mas não pode ser só isso. Tem que ser prazer, tem que ser discussão, tem que, de novo, né? O Antônio Cândido, quem sempre o Antônio Cândido. O que é certo e errado. E dizer pra gente que a literatura tem que tocar em outras coisas. Ela tem que tocar na nossa capacidade de fabular, na nossa capacidade de ser empático, na nossa humanidade. E a escola não pode atrapalhar isso. Ela, de alguma forma, tem que ter isso como princípio, né? Mas é difícil quando você tem um vestibular ali na frente. Pois é, exato. Eu fiquei pensando nisso quando você estava falando, que os livros de vestibulares, que vai para essa coisa das perguntas mesmo e tudo, vai para a coisa mais tradicional ali. E aí também causa um fator que acaba também causando um afastamento, né, das pessoas da leitura, né? Beth, a gente está indo aqui para os nossos finalzinho mesmo. Você sabe que a gente tem um quadro aqui que chama 3Es. Eu tô adorando o papo, tá? Eu nem percebi que a gente passou 1 hora já conversando, Meu Deus, como você fala? Como a gente fala, mas na verdade, como o tema é tão maravilhoso, você vê que a gente
a gente não percebe, né? E olha que delícia, meu. É muito gostosa essa conversa, né? Depois você volta aqui pra gente continuar, fazer mais um episódio. Mas você sabe que a gente tem um quadro aqui que chama 3Es, é um livro para enaltecer, você já falou alguns. Um livro para emprestar, que é aquele livro que você acha que, em geral, vai bem com a maioria das pessoas. E um livro para esquecer. Quais são esses 3 livros para você? Eu não vou falar um livro para esquecer. Ó, tá vendo? Porque... Quando ela veio com aquela respostinha que não abandona livro, eu já fiquei assim, já sei. Não, até porque eu acho que um livro para esquecer... Tá? Super respeito. Eu tenho livros para esquecer, mas eu acho que não é legal eu impor um livro a outra pessoa dizendo que esse livro não é bom. Sobretudo numa situação como essa, né? Então tem livro para esquecer sim, mas eu não vou falar deles. Livro para enaltecer. Para enaltecer e um para emprestar. Putz, o de emprestar, não sei se todo mundo vai gostar, mas eu empresto Saramago com muita alegria. Eu acho que o Saramago é um subversivo. Algum específico? Para que a pessoa não me odeie para o resto da vida, eu acho que as intermitências da morte, porque ele ainda põe pontuação, ele ainda é generoso, tem começo, meio e fim, não tem parágrafos de 5 páginas. Exato. Eu acho impressionante esse livro, acho um prazer, ele é muito engraçado, é um dia que todo mundo acorda e a morte resolve que não vai mais agir, ninguém vai morrer. E é genial. E é genial. Então eu acho o Saramago pela subversão. O tema já é tipo... O tema, e é engraçado, é um livro engraçado, é um Saramago engraçado. Então, eu acho que esse é um livro para emprestar. Eu empresto com alegria e eu acho que as pessoas entram para a obra do Saramago por uma porta muito, muito generosa. Sim. E para enaltecer... A Virginia Woolf. A Virginia Woolf tem que ser lida. Tem que ser lida. Algum específico? Miss Dalloway, que está fazendo 100 anos agora. Eu acho que é um livro que tem 100 anos e que a gente continua festejando e retraduzindo e redescobrindo. Né? E um outro livro dela, que aí eu acho sobre escrita feminina, que é um teto todo seu ou um quarto todo meu, como acabou de ser traduzido agora. Eu acho muito importante que fala um pouco sobre as mulheres nas artes e, sobretudo, na literatura. Eu acho que vale muito para homens e mulheres. Acho que a gente tem que ler esse livro. Maravilhoso. Acho que trouxe 2 referências aí incríveis. Ó, pra gente fechar aqui, a gente vai fazer um ping-pong. Esse ou aquele. Esse aqui você vai ter que escolher, tá? Tá bom. Que não tem muita curvinha, não. Não, eu sei. Vamos lá. E vou colocar livros aqui que eu sei que você gosta bastante. Vou conflitar aqui os dois. Tá bom. Já vou começar com Virgínia. Ao Farol ou Se um Viajante numa Noite de Inverno do Calvino? Ao Farol. Ao Farol. Ao Farol, Amiga Genial? Ao Farol. Ao Farol ou A Louca da Casa? Ao Farol. Vou até o final com Ao Farol. Ao Farol ou 1984? Ao Farol. Ao Farol ou O Homem que Amava os Cachorros, do Padura? Nossa, tão diferente. Gente, O Homem que Amava os Cachorros é muito bom. Mas eu não acho que eu nunca vou largar o Farol. Vamos ver se você vai conseguir segurar. É que você começou com o Farol, já era. Ao Farol ou 100 Anos de Solidão? Ao Farol. Ao Farol ou A Montanha Mágica? A Montanha Mágica. Eu falei pra você que você ia te colocar em situação aqui. A Montanha Mágica. Gente, A Montanha Mágica é um livro que eu não terminei, tá? E eu escolhi porque é um livro que eu falo que o dia que eu terminar de ler esse livro, eu posso morrer. Porque me bate muito profundamente. E ele se torna mais icônico ainda de você colocar nessa escolha aqui, de uma escolha que você já vinha fazendo sobre livros muito bons também, e de um livro que você não terminou. Isso mostra o quão maravilhoso ele sabe? Eu sempre volto a ele, leio 100 páginas e falo, se eu terminar de ler esse livro, eu não sei se eu vou precisar ler qualquer outro livro na vida. Nossa, Beth, eu preciso ler esse livro. Agora, depois que você falou isso, eu tô com ele ali, ó, me esperando. A Montanha Mágica ou Ensaio sobre a Cegueira? A Montanha Mágica. Montanha Mágica ou Morro Amor? Putz, Montanha Mágica. A Montanha Mágica vai até o final agora. Montanha Mágica ou Orgulho e Preconceito? A Montanha Mágica. E para encerrar, Montanha Mágica ou Os Maias? Os Maias. Os Maias, eu sou filha de português. E os Maias falam comigo num lugar de afeto e de reconhecimento que eu acho que eu vou abandonar a Montanha Mágica e eu vou para os Maias. Por afeto, por
por ser português. Pronto, os maias fechamos aqui. Pronto. Obrigada, muito bom. Querido. Beth, obrigado, Obrigada querida. a você, que Papo delícia. delicioso, Muito. papo delicioso mesmo, assim. Volte mais vezes, então, pra gente falar mais, porque tinha um monte de coisa aqui ainda pra gente falar. Bora mas falar. Por uma questão de tempo aqui, acabou não dando, mas acho que é grande, as principais coisas que eu queria trazer aqui para discutir, para levar informação para as pessoas, principalmente como os clubes são formados, como são escolhidas as obras, né, a importância da mediação e tudo. Eu acho que a gente tratou aqui, acho que a gente esclareceu muita coisa, espero aí nessa nossa conversa, mas volte mais vezes, porque ficou muita coisa aqui que estava para eu... na minha pauta aqui para a gente conversar, e a gente acabou, por uma questão de tempo, acabou tendo que pular, mas foi uma delícia. Super obrigado. Obrigada parabéns pelo trabalho, obrigada, Beth. Você acho que a gente falou aqui, você é inspiradora, você é incansável, você é muito apaixonada por isso, assim, toda vez que a gente se encontra, aonde eu te vejo, você tá com esse sorrisão aí, então, assim, é muito maravilhoso, assim, te encontrar, saber o quanto você se dedica a esse trabalho e o quanto você faz isso com tão profissionalismo e com tanto amor, tá? Então, assim, obrigado e parabéns aí, de verdade mesmo. Obrigada por isso tudo que você faz também, por trazer tanta literatura para tanta gente. Obrigado. E procurem um clube de leitura, né? Clube de leitura procurem um clube de leitura perto de vocês, online. Perfeito. E leiam. Viva a literatura, isso. né? É isso aí. Obrigado, querida. Obrigado. Gente, obrigado pela audiência. Não deixa de assinar aqui o canal, o sininho, para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Já a gente volta aqui com outro episódio muito especial, como esse que a gente acabou de fazer, especialíssimo para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê já. Beijo.